Bem-vindo ao Divã, uma catarse menos um trauma na sua vida. Essas vão ser minhas últimas palavras. Eu tava pensando em colocar o título O Inferno São os Outros, parte 2. Eu vou falar sobre a Angélica, mas eu vou demorar um pouquinho, eu acho. Sei lá. Talvez não. Provavelmente esse vai ser o meu último vídeo. Eu sei que eu já prometi isso várias vezes e não cumpri, mas de fato vai ser porque não há mais necessidade. Eu sempre levei esse podcast com uma seriedade no sentido de que eu me visto bem quando eu vou gravar esse podcast, mesmo que eu esteja sozinho e falando sozinho e não tenha pessoas em volta, e eu saia de manhã para um lugar específico onde não tem ninguém, eu me arrumo e eu fico bem para conseguir extrair o máximo de ideias que eu consigo. E cara, nem parece que eu passei por tanta coisa, né? Às vezes, se eu fosse uma pessoa que não fosse eu, que não tivesse vivido as coisas que eu vivi, eu pensaria que, caraca, é mentira, né? O que essa pessoa fez? Caralho. Tipo assim, conhece um assassino, reage a um assalto, não sei, gosta de uma pessoa específica. Mas isso é coisas normais, né? Na real, porra, eu acho que é normal. Tenta se matar não é normal. Algumas vezes, né? O que eu ia falar? Esqueci. Já parou para pensar que um filme é uma secção de vários momentos específicos que compõem uma história, só que eles têm que resumir bastante para poder caber no filme. Não é todos os eventos necessários. E sempre que você vai ver um filme ou ler um livro, você precisa de um contexto prévio que é a sua própria vida. A sua própria vida sempre está em voga quando você vai analisar a história de uma outra pessoa, analisar um filme, um livro, um relato, uma dúvida. Você sempre se baseia no que você faria, no seu passado. É impressionante como em São Paulo tem muito mendigo e pessoa que usa droga e ladrão. Caralho, é engraçado isso. Tá, eu vou direto ao ponto. Eu sei que eu já falei que eu não ia falar da Angélica, mas naquele Juro que eu tento te entender, eu já falei muitas coisas dela e não são coisas ruins a maioria das vezes. Eu já falei coisa ruim dela, mas tipo assim, foi umas coisas específicas da minha vivência que eu, sei lá, eu tava frustrado, então eu reagi daquela forma. Sei lá, é umas coisas que se você é uma pessoa bem resolvida, você não vai ficar mal, né? E, sei lá, é o fim da minha terapia. Eu sempre falo aqui, eu sempre fui sincero na minha vida pessoal, mas eu sou muito mais sincero aqui. Porque eu ajo aqui como se fosse uma terapia de verdade, como se eu estivesse jogando os meus traumas pra fora. E, sei lá, eu não lembro coisas específicas. Não, agora pensando, eu acho que não é nem coisa ruim, tipo, ser velha, ter filho. Isso não é ruim, é uma construção pessoal dela. Tipo, eu não tenho nada a ver. O que você tá falando, cara? A gente precisa entender, nem precisa entender, né? Vai, eu vou ler um texto que eu vou mandar para ela. Hoje é dia 23 de dezembro, só que eu vou mandar esse podcast 25, dia 25. Tá, eu vou começar. Angélica, feliz aniversário e feliz Natal. Tudo de bom para você e para sua família. Obrigado por você constituir uma parte essencial e especial da minha vida. Claro que não foi só bom, foi um aprendizado. Peço desculpa por ter sido babaca e ter te tornado uma obsessão momentânea de início. Eu não te achei bonita e nem atraente. De início eu pensei, quando eu olhava pra cara dela, eu pensei, caralho, ela tem uma cara de trans. E não que as trans sejam feias, tem muita trans linda demais. Só que o rosto dela não era atraente de nenhuma forma pra mim. E quando a gente começou a se comunicar, demorou algumas semanas para eu desenvolver afeto sobre ela. E eu comecei a me atrair cada vez mais por ela, né?
Mas hoje eu quero me libertar disso. Eu já falei muito dela, eu fico pensando muito nela e, tipo, é uma coisa muito específica. Porque provavelmente é oriundo dos meus distúrbios neurológicos, psicológicos, talvez eu tenha transtorno obsessivo compulsivo, ou talvez seja algum hiperfoco, não sei, porque eu hiperfoco em garotas que eu gosto. Continuando. Mas eu prefiro viver nessa realidade, onde o meu amor me recuse, me frustre, mas que você exista com toda a sua força. Ainda sobrou resquícios de um dia que eu te amei, mesmo aos seus olhos sendo um equívoco infantil. Por mais que eu tenha dito, por mais que você tenha dito as primeiras vezes que nos falamos que você me acha maduro, entre aspas, para minha idade, eu nunca quis te passar essa imagem porque eu não sou. Você é um ótimo ser humano e um tesão. Você foi a última pessoa que eu quis me conectar. Agora eu quero morrer. Agora eu quero morrer sem ter nenhuma relação profunda com ninguém. Caralho, só passa helicóptero nessa porra. Isso é uma amostra que eu não posso controlar tudo, né? Eu pedi a Deus para me deixar viver pelo menos até o dia 25. Estou desde o dia 11 sem beber, fumar cigarro ou maconha e tô há 2 semanas caminhando e correndo por um parque. Não, há 2 semanas não. Mas eu acho que quando eu for mandar, vai ser mais ou menos isso, né? Não sei. Por um parque para ver se o meu coração não parava de bater antes de eu te enviar essa mensagem. Ou seja, na minha vida eu me peguei várias vezes pensando, porra, eu posso morrer. Eu não importo, eu sou um lixo. Aí quando eu assisto uma série ou alguma coisa que é a longo prazo, eu acabo falando, Deus, deixa eu morrer depois, não me mata agora não. Eu sei que eu já pedi várias vezes pra você me matar, mas agora não. De novo, mesmo helicóptero, ele tá dando a volta, eu acho. Tinha que ser babaca rico, né? Tá. Meu Deus. Se não é a porra de um helicóptero, é esses filhos da puta de pássaro do caralho. Eu assisti um filme chamado Vidas Passadas, que não envolve elementos de ficção, mas fala de espiritualidade. Ela não gosta de filmes, porque, segundo ela, o filme é muito mentiroso. Eu fico pensando, porra, só um tolo pra acreditar que um filme se propõe a ser real. Ele não se propõe, ele sabe que é mentira, a gente assiste porque é mentira, é uma fuga da realidade, a gente não quer a realidade. Que maldito do caralho, meu. Caralho, esses filhos da puta desgraçado, eles esperam eu começar, eles esperam eu colocar o play pra ele ser um filho de uma puta do caralho, meu. Que arrombado de merda, meu. Você é um rico vagabundo do caralho, ficar no céu dando a volta no mesmo lugar, porra, vai pra outros lugares, filho da puta, fazer barulho em outro lugar, desgraça. Tá, vamos voltar a ver se eu me acalmo. O filho da puta vai continuar lá, é um arrombado de merda, meu. Essas pessoas merecem ser torturadas. Inhum é uma palavra coreana que significa providência ou destino. É um maldito esse desgraçado do caralho. Ele fala que quando alguém se casa é porque existem 8.000 camadas de Inhu e elas se encontram 8.000 vezes na vida passada. Só a existência do ser humano é uma desgraça pra todo mundo. É sério, por que esse filho da puta, eu acho que é a polícia, essa porra do caralho? Pra que esses merda decidem ficar dando a porra de uma volta, mano? Nossa, o imposto que a gente paga é pra esses filhos da puta pilantra do caralho ficar dando voltinha de helicóptero por cima de porra nenhuma. Não tá acontecendo nada aqui. Nada. Que merda, meu. Que desgraça é o ser humano, meu. Tem que morrer todo mundo essa porra. Mas ela esclarece que isso é só papo 8.000 vezes na vida passada eles se encontraram. Mas ela esclarece que isso é só papo de coreano pra pegar alguém.
O interessante desse filme é que é sobre duas pessoas que se amam, mas ela é casada e não vai desistir do marido dela por causa de um cara aleatório que voltou para a vida dela. Isso é a vida, desejos sendo indesejados por outros desejos. Sempre vou sentir a sua falta, como eu sei que você sentiu a minha. Ah, mano, vai se fuder, na moral, eu queria torturar esses filhos da puta, meu Deus do céu. Que merda, cara. Pra que o infeliz do Santos Dumont foi inventar a porra de um avião pra esses filhos da puta, verme do caralho, ficar enchendo o saco, fazendo barulho, cara. Porra, que merda. Nunca mais nos conheceremos e nem saberemos o que nos tornaremos independente da presença do outro. Você com a sua família, mãe e uma avó. Não sei porque em algum momento eu quis ou achei que faria parte disso. Uma construção só sua. Eu não necessito de você para existir ou ser feliz, mas tentei integrar você à minha felicidade. E essa associação não se dissociou mais. Se eu anotar num papelzinho quantos anos eu tenho de vida e quanto tempo a gente ficou junto, que não soma nenhum ano, tipo assim, eu faria 19 rastrinhos, linhas, uma em seguida da outra, 19 vezes. E a gente não ficou quase nenhum ano, a gente se conheceu, sei lá, mas a gente conviveu bastante, né? Não tinha o que fazer, né? O pensamento e a mente não seguem uma lógica exata, nem uma cronologia linear. Isso significa, não é porque eu penso que é daquele jeito, que é ou vai se tornar. Eu posso pensar da mesma forma que alguém que levou 40 anos para raciocinar daquela forma. Mas mesmo assim, sem a experiência, não dá para integrar a ideia à minha identidade pessoal. Se Deus fosse bom, ele faria esse helicóptero cair pra esse filho da puta nunca mais atrapalhar ninguém a fazer um podcast de última palavra. Cara, quem que é o filho de uma puta? Caralho, a mãe desse cara é uma cachorra, uma cadela desgraçada, cara. Porra, vai embora, inferno. Porra, meu. Pra que ele tá dando a volta, caralho, cara? Que filho da puta. Meu Deus, mano, vai se fuder 7 horas da manhã de uma segunda-feira. O cara tá... Caralho, por que alguém não... Porra, dá pra você ser muito menos infeliz só ficando calado em casa, cara. Como que essas pessoas são tão filho da puta? Tão desgraçada, cara. Puta que merda, vai se fuder. Vai se fuder, meu Deus do céu. Caralho, vai se fuder. Que merda, que arrombado do caralho. Finalmente parece que esse cuzão do caralho vai embora. Meu Deus do céu, cara. Deu 13 voltas e não fez nada de útil. Nada. Deixa eu tentar continuar. O título desse podcast seria O Inferno São os Outros. Feliz Natal, parte 2. Seria um podcast de Natal, né? Essa vida são memórias das noites de núpcias com a morte. Meu corpo reorganiza as falhas, mas elas não se somam. Quer dizer, elas não somem, na verdade. Nossa. É tipo assim... eu perguntei pro ChatGPT... pra onde que vão os neurônios quando morrem? Pra onde que vão... as células sanguíneas quando estão ruins, e parece que o corpo sempre vai reutilizando ela. Então isso vai somando danos, né, irreversíveis de certa forma. Isso é uma merda. Mas a gente elimina algumas células pelo sistema excretor e urinário, né? Parece que o macrófago ele faz a fagocitose, né? Tem células fagocitósicas, alguma coisa assim, que elas devoram as outras células. E vírus também, né? Se chamam células fagocíticas. Isso aí. Tá, foda-se, vamos voltar. Quando colidimos, você refutou a conservação de momento linear. Saímos diferentes, com mais força. Tipo assim,
meio que essa conservação de momento linear, ela diz que, por exemplo, se um carro vai lá e bate no outro, a força antes da batida e depois da batida são de certa forma a mesma coisa. Se mantém uma linearidade no sentido de que, tipo assim, há uma conservação. Como é que eu falava? Que da coisa da física? Ai, meu Deus. É uma conservação de... Caralho, esqueci. Conservação de velocidade, entre aspas, né? Tipo assim, se eu tô andando num carro a 80 km por hora e eu decido parar do carro do nada, o que vai acontecer? O meu corpo vai se movimentar à mesma velocidade que ele estava se movimentando, e quando eu parei, ele parou, as rodas fizeram um atrito com o chão, produziu calor, foi pro ar. Só que se eu não tivesse com cinto, eu sairia na mesma velocidade que ele parou. A velocidade foi conservada em mim. Só que o porquê que eu pararia? Porque tem outros agentes, como o vidro do carro, que cessaria a minha velocidade. É uma outra força, entre aspas, que impediria o meu movimento. Então eu passaria o meu movimento para ele, e tipo, o carro passou o movimento dele para mim, e eu passei o movimento pro vidro, e o vidro e o atrito com o ar fez o movimento cessar. Mas o movimento continua. A gente só não consegue ver isolando esses componentes. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu corro e espero que isso conserte problemas cardíacos para aumentar um pouco dos meus dias. Movimento através da energia em busca de mais energia. O que eu tô pegando quando eu pego um alimento e coloco dentro do meu estômago para fazer o processo digestivo? Eu tô pegando um pedaço de energia, eu não tô vendo a energia de fato, eu tô vendo um componente, eu tô vendo algo macroscopicamente, que possui componentes químicos, e ele tá interagindo com a química do meu corpo e tá gerando energia para eu poder me movimentar, para poder buscar mais energia. Basicamente, no mundo corporativo capitalista, meu conhecimento de nada vale se ele não é o capital. O capital é um monstro que quer tornar tudo igual. É como o processo digestório que torna tudo que consome um outro que é o mesmo, convertido. Tipo, ele converte coisas fora do corpo para coisas do corpo. Quando sai as fezes, aquilo está envolto de várias células. Aquilo se tornou parte do corpo e foi embora. Só que, caralho, é muito louco, né? Coisas inorgânicas, entre aspas, podem se tornar orgânica envolto do nosso material genético. A epistemologia é um reflexo do Homo sapiens sapiens. É o conhecimento em si mesmo, o que nos permite entender o fundamento do pensamento. Mas o que fundamenta o conhecimento é a crença de que ele seja verdadeiro. Isso traz um dogmatismo ao axioma. Se eu for pensar o fundamento do conhecimento, eu sempre vou voltar atrás. Fundamenta nisso, e isso não há de infinito. Só que em algum momento eu vou ter que pensar, tá, eu vou assumir que essa é uma verdade autoevidente para não ter que ficar retornando infinitamente. Então isso é uma verdade, mas é uma crença de verdade. Não é a realidade não se resume à ciência. A ciência é uma parte da realidade. O apodíctico, o insofismável, ou a convicção não é ciência, é pré-científico. O a priori é pré-científico, porque é a realidade que fundamenta a ciência. A ciência nada mais não é a realidade. A ciência é o olhar humano antropológico sobre a realidade. Então, tem uma deglutição, tem uma alteração no que é a realidade. O nosso cérebro não vê a própria realidade, ele filtra os elementos mais necessários para a gente identificar
e atribuir, integrar, imbuir, sei lá, foda-se. Recentemente eu vi um vídeo de um cara, eu não, é Kerbis, alguma coisa, que ele falou, que ele tava falando Wesley Delanogari, e tava falando, esse cara, sei lá o que, mano, o cara, tipo assim, o cara parece um doente mental, cara, o cara parece um doente mental, afogado num lamaçal de esquizofrenia pura, cara. Tipo assim, ele começou a atribuir que o Wesley faz parte da cientologia. Ele fez um ad hominem passivo-agressivo, dizendo que o cara é burro, aceita ideias burras, com o determinismo dele religioso. Ai, cara. Isso também porque o cara parece ser cristão. Eu tentei ver o Lattes dele, não achei. Não sei se ele é formado, não sei. Aí tinha comentários. Wesley, você foi refutado por um cara que tem mais embasamento que você. Caralho, onde? Você só viu um vídeo do cara. Tem muita gente com inveja, cara. Tipo assim, não é aquele argumento brasileiro de... Irmão, você tem inveja, truta. Não, cara. Tipo assim, é uma pessoa que exala que ela não sabe. Ela quer forçar que entende um apelo à própria autoridade. É pseudo-intelectual. Cada vez mais a gente vê que parece que não existe verdade, no sentido de que se eu discuto acerca de Deus, vai ter os melhores argumentos contra e a favor. Do mesmo nível, se Deus criou tudo, ele é tão foda que ele falou: mano, eu vou lançar um enigma que ninguém vai resolver, se eu existo ou não. Os caras vão ficar discutindo aí ad infinitum e nunca vai saber se eu existo. Eu vou deixar tão minucioso o mistério que ninguém vai saber. E esse cara, Kerbis, não sei se tem informação acadêmica, mas meio que foda-se, eu não tô falando que para você refutar um cientista, você precisa ser um cientista. Não, cara, não é necessário. Mas ele pegou e disse: o engrama é um conceito pseudocientífico, não foi criado no meio da ciência. Aí fui pesquisar no ChatGPT, eu não lembro o autor do conceito de engrama. Engrama basicamente é lastros físicos da memória no cérebro. Isso é impossível? Isso é o quê? Tipo, a gente entende que a memória é dinâmica, ela não está contida em uma região cerebral. Isso não significa que o engrama não existe, que a potenciação de longa duração não existe, que é um processo da memorização da memória que vai ficar a curto ou a longo prazo, né? Se for reforçado, cria rastros no seu cérebro, nos neurônios, que vão se ativando quando necessita. Isso é verdadeiro. Independente de ser pseudocientífico ou não, tipo o conceito de inconsciente o inconsciente na psicanálise. O Freud cunhou, mas sei lá, tem rastros no Mesmer, no Aristóteles, o Aristóteles não falou de inconsciente, mas tem aquela questão de como é que é? Esqueci, causa secundária, primária e secundária, essência primária e secundária, eu não lembro. Mas, tipo assim, ai meu Deus do céu, deixa eu ver. Na real é o conceito de primeira atualidade e segunda atualidade em Aristóteles. Eu pedi pro ChatGPT falar, eu perguntei assim, primeira e segunda atualidade podem ser vistas em Aristóteles como um conceito remoto de inconsciente? Aí falou sim, a distinção entre primeira e segunda atualidade na filosofia aristotélica pode ser interpretada como uma forma primitiva de abordar conceitos que na psicologia moderna se relacionam ao inconsciente. Na neurociência eles veem que tipo assim, funções como o sistema autônomo, ele realiza tipo a função de batimento do coração, da respiração, sem a necessidade consciente de
Tipo assim, imagina se o seu coração... O Fernando Pessoa fala que se o seu coração pudesse pensar, ele pararia. Tipo assim, a gente não precisa pensar nisso para ele acontecer. Aí também tem Schopenhauer, tem Schelling, esse conceito de inconsciente. Quem formalizou mesmo foi o Freud, né? Austríaco. Tá. Primeira atualidade refere-se à capacidade de um ser de realizar suas potências ou habilidades, mas que ainda não se manifestou em ação. Por exemplo, um atleta pode ter o potencial de correr rapidamente, mas se ele não estiver correndo, essa capacidade permanece na forma de uma potência não realizada. Essa primeira atualidade representa estados latentes ou potenciais que existem dentro de um ser. Segunda atualidade é a realização plena desses potenciais em ação. No caso do atleta, seria o momento em que ele efetivamente corre. Essa atualização das potências é o que Aristóteles considera como a verdadeira manifestação da essência de um ser. Também tem a questão de inteléquia, né? Que é a própria atualidade no Aristóteles. Eu acho que é o termo grego, né, que ele usa. Tem vários termos, né? Dynamos, a fortiori. Tá, voltando. Aí tem muita discussão acerca da existência ou não existência de Deus, do inconsciente na psicanálise, tipo, se a psicanálise é pseudociência ou não. E tipo assim, essas pessoas elas não têm base epistemológica para definir como um conceito abstrato ele tem um lastro na realidade. É óbvio que o meu corpo, sendo esse processo dinâmico e que existem memórias, de fato existem memórias e eu posso interpretar o mundo a partir delas, é óbvio que existe um lastro físico no cérebro, porque se a gente entendeu que o córtex pré-frontal é a parte que a gente identifica como a consciência, a gente associa com processos de mais elaboração mental, sei lá, o córtex dorsolateral para como é que é? Ver experiências futuras esqueci. Você articular potencialidades, você vê o que mais cabe naquele momento, a partir de várias secções de momentos. Aí você integra aquilo e você pensa, o que é mais necessário para mim? O que é que eu preciso agora? E você age da forma que você acha necessário. E a gente já viu que lesões nessas regiões cerebrais ocasionam em dificuldades de racionalidade, sei lá. A gente entendeu que se acontecem feridas no cérebro, a gente começa a agir de tal forma. Então a gente pode associar que uma coisa fundamenta a outra. Isso tem validade epistemológica porque a gente testou. Uma coisa causa a outra. A causa e o efeito estão interligados. Mas agora os caras querem pegar um conceito abstrato, circulando numa irrealidade, sem base na realidade, e não sabe ancorar aquilo no que acontece de verdade. Tipo, o inconsciente existe. Ele pode ser, não nos termos puramente freudianos, que o Freud pegou muita coisa da literatura e tentou transpassar para a psique humana, que não tem sentido. E tipo assim, vou continuar o texto, vai. Independente da variável que me cause felicidade, há um fator que estimula até a felicidade. Isso é invariável, de certa forma. Tipo assim, a felicidade em si, ela é uma invariável, porque eu sempre posso acessar, em outros momentos, a felicidade. Mas o que causa a minha felicidade ou não, a causa e efeito no mundo externo,
sei lá, uma conquista pessoal, um relacionamento, isso é variável. Pode acontecer ou pode não acontecer, é uma contingência. Por trás de toda contingência há uma causa necessária. Se Deus criou tudo e tudo segue as ordens dele, a lógica, as leis físicas, mesmo que há uma variedade de coisas que aconteçam na realidade, no fim é um reflexo de coisas que são necessárias. Deus se diluiu sobre a realidade. Se na obra do artista tem um pouco do artista, então no universo vai ter Deus. Isso acaba atribuindo uma pessoalidade e fugindo do panteísmo, né? Reconhecer a relação entre micro e macrocosmos é reconhecer que dentro do universal tem particulares e dentro dos particulares tem universais. Eu sou universal e minhas ações são particulares. E eu sou uma ação particular do universal. Você entendeu o que eu quis dizer? Na minha vida pessoal, eu sou o macrocosmos, eu sou o universal para mim. E as minhas ações são os particulares. Existe a parte e existe o todo. Para o universo, eu sou uma parte. Para eu sou o todo e minhas ações são uma parte. Então tem um microcosmos que é como eu me relaciono com o mundo. Então, parece que o livre-arbítrio é estar sob um mundo probabilístico quântico de nuvens de probabilidades dos elétrons e as condições macroscópicas das leis da física clássica, que rege os corpos celestes e a ação da gravidade. Tá, essa parte eu já falei, do mundo corporativista. É tedioso para um polímata, que é um poliglota das disciplinas, conversar com um sujeito falante de uma só disciplina. Olha os bichos aí. Então, quando você rompe um relacionamento com alguém e você é imaturo, entre aspas, que não tem uma base sólida para você definir maturidade ou imaturidade, é sempre um juízo subjetivo. Você tenta fazer uma tentativa de não permitir que o seu cérebro acesse conscientemente memórias ou coisas que você viveu com a pessoa. A informação armazenada nas suas redes neurais, através da potenciação de longa duração e dos engramas, nunca pode ser perdida. Segundo a lei da conservação de massa e energia, né? As redes neurais são acessadas pela consciência, mas grande parte da informação adquirida não é acessada nunca mais. Pessoas com Alzheimer têm os neurônios mortos e elas não podem mais acessar suas memórias. Porém, existe a chamada lucidez terminal, que permite que eles se lembrem nos últimos instantes de suas memórias, e a música é um fator específico que ativa que conecta memórias guardadas em regiões específicas do cérebro. Tem substâncias específicas que fazem acessar estados de consciência que normalmente não acessamos. O momento de branco na memória, no Alzheimer, a angústia é causada por saber que não se lembra, ou seja, Homo sapiens sapiens. O homem que sabe, ele sabe de alguma coisa, que sabe de alguma coisa. De alguma forma lembra o que não se lembra. Ah, tá. Quando eu esqueço, eu sei que eu esqueci. Então eu tô lembrando que eu esqueci. Eu não sei se eu falei de Mesmer na questão do inconsciente. Ele tinha um negócio do magnetismo e tal. Ele falava alguma coisa de religião, parecia com animismo, que é tipo a ânima no latim. Uma das primeiras religiões do mundo, se eu não me engano, entender que os corpos possuem um vigor, uma ânima que ativa eles. Eu acho que o panteísmo evoluiu essa questão para dizer que tudo tem qualia, né? Tudo tem consciência, tudo tem ânima, movimento. E existe
Existem tantas escolas de pensamento, tipo, desde a Grécia, sei lá, os eleatas, os merincóricos. Não, merincórico não. Merincórico é um sinônimo de melancolia. Megárico, que é os caras que segue a linha do Euclides, os eleatas lá do Parmênides, o Zenão de Eleia, tal, sei lá, tem uns estoicos, que por que é o nome estoico? É por causa do portão, estoa, sei lá, tem as escolas orientais lá do hinduísmo, as europeias lá no idealismo alemão, com Schelling, Hegel, Kant. Começou com Kant, né? Sei lá, quem que tem mais? O Fichte. As modernas, sei lá, com as francesas, no caso, né? Tipo, Derrida, Deleuze, sei lá. Aquele anti-édipo, esqueci. Que é do Derrida, na verdade, né? E tantas escolas de pensamento e nenhuma consegue abarcar a totalidade de Deus ou da realidade. A gente sempre tenta desmembrar, dividir, fazer o infinitesimal da física, né? Que, sei lá, foi o Newton que fez esse cálculo para dividir os problemas em infinitas partes que fossem mais fáceis de resolver. Tá, continuando. A visão é um dos fenômenos mais interessantes de todas as coisas. Com muita dopamina, o seu cérebro alucina, ou seja, ele vê coisas que não existem na realidade. Com uma lesão no seu cérebro, ele não vê coisas que existem de fato. Tipo assim, a questão da agnosia, sei lá, algum problema na visão binocular. Se você fica caolho, por exemplo, você perde a noção de profundidade, porque não tem a estereoscopia de você sair do ponto A para o ponto B e ver a tridimensionalidade entre os dois pontos. Porque a partir do momento que você tem várias perspectivas do ponto A ao ponto B, você consegue corporificar a terceira dimensão. Você só está vendo altura, largura e a partir do momento que você anda, você cria profundidade. Tá? Deixa eu ver. Então, parece que existem inúmeras variáveis compondo a relação humana. Tem um momento que bifurcações múltiplas coexistem concomitantemente e necessariamente parece que uma influencia na causalidade da outra. Sabe aquele conceito de transferência horizontal? Tipo assim, na árvore filogenética tem várias ramificações. Só que o que acontece é que uma transferência de genes pode acontecer de uma espécie para outra. Tá, voltando. Influenciando a causalidade da outra, formando uma linha que atravessa essas partes oblíquas. Oblíqua é que possui uma curva, uma distorção. Essa linha de interação que influencia na direção e no desfecho imprevisível. Várias situações pode ramificar para algo que ninguém conseguiria prever, mesmo que a gente esteja no mundo macroscópico e teoricamente tudo seja previsível, né? Isso que é engraçado da psicologia, porque ao mesmo tempo o ser humano ele possui padrões mentais que ele recorre várias vezes, a gente ainda assim é imprevisível. Pode acontecer inúmeros fatores e variáveis que influenciam no todo. Porém, tem um momento que alguma ruptura ocorre nas pontas de uma bifurcação isolada. Tipo assim, imagina que ocorre uma bifurcação. O que é uma bifurcação? Você separar, tem um ponto ligado e ele se divide em dois. Isso acontece, sei lá, em raízes, por exemplo. Imagina que você isola o componente final dessa bifurcação. Então, quando alguém sonha com a gente ou a gente sonha com alguém,
é como se você estivesse isolando aquela pessoa dentro do seu cérebro. Não tem mais lastro com a realidade. Você está criando uma representação, ou seja, está se apresentando de novo. E aquela pessoa existe naquele mundo de sonhos. Você nem se lembra que a realidade existe. Então você está isolando essa bifurcação. Ocorreu todo um histórico sociocultural que fez você interagir com aquela pessoa. Agora aquela pessoa está no seu subconsciente e você está interagindo com ela sem saber que um dia você teve toda uma história com essa pessoa. E, basicamente, dentro do sonho, essas pessoas foram criadas para atender expectativas, ou às vezes não, né? Às vezes um sonho é frustrante, sei lá. Continuando o texto. A vida é refração, a vida é a propagação da luz de um meio para o outro. Isso muda a sua direção, se quebra, se dobra. Se eu não me engano, a refração significa isso, né? Que se dobra ou se quebra. Que é quando a luz percorre de um meio, ela entra num meio, tipo numa água, e distorce a direção dela. Esse momento é uma mudança de índice na arborização rizomática, em síntese de variáveis sintomáticas da rede de ramificações de logicismos por trás do acaso, de toda arbitrariedade. Em cada experiência há uma transferência horizontal de genes de Gaia e de Logos. Gaia é a Mãe Terra e Logos é o princípio organizador segundo Heráclito. Eu sempre tenho que explicar isso, né? Arborização significa as ramificações da árvore. Rizoma também envolve a química orgânica. Raízes, rizoma, deixa eu ver. Em botânica, rizoma é um caule subterrâneo que se estende paralelamente ao solo e emite brotos e raízes. Tá, é isso. É a diferença. Rizoma. Ao mesmo tempo, o nosso princípio de autoconservação coletiva, ou seja, aquilo que pretende conservar a si mesmo, é o conatos do Spinoza. Partilhado pela humanidade, é multifacetado e tomou face de agulha por meio de introdução no organismo de uma forma. Ao mesmo tempo, nosso princípio de autoconservação coletiva, partilhado pela humanidade, é multifacetado e tomou a face de agulhas por meio de introdução no organismo de uma forma enfraquecida de um vírus /patógeno que seria potencialmente letais se fossem inteiramente interagindo com o organismo, né? Isso para uma imunização ativa que faz o nosso corpo que faz com que o nosso corpo lide com o vírus. Isso foi feito através do intelecto, do sentir, receber uma impressão da realidade e inteligir, compreender /perceber a realidade pelo intelecto. Nós não sabemos lidar com os hiperestímulos compenetrando-nos por vias transversais e aferentes. Ou seja, aferente é o que vai do sistema nervoso periférico ao sistema nervoso central que percebe o sinal. Ou seja, uma dor é aplicada sobre o seu corpo e o seu cérebro interpreta aqueles sinais. E é engraçado você perceber que tudo no cérebro são só choquezinhos elétricos e como que interpreta a partir disso de íon, de potássio, de sódio, de cloreto? Nos sobrecarregando sensorialmente, deixando-nos paquidérmicos ao discernimento do lado cognoscível da essência, aparência da essência, que também possui parte da essência. Façamos do mundo a nossa representação e semelhança. O que somos capazes de ver é o que somos, reflete quem somos. É aquela minha tese sobre a ontologia do observador e do observado. Existe verdade tanto no olho que enxerga quanto na luz que reflete no olho.
Bom, eu acho que é isso. Não tem mais muito o que falar. Ah, na verdade tem sim, né? Tipo, os livros que eu li. Eu não li muito livro. A Viagem ao Centro da Terra, Júlio Verne, né? Verme é foda. Terminado. Gaia Ciência, do Nietzsche, terminado. Sem aforismas sobre o amor e a morte, Nietzsche, terminado. Nova reunião de 23 livros de Carlos Drummond de Andrade, terminado. O Lado Doce da Melancolia, de Susan Cain, terminado. Hamlet, eu não lembro se eu terminei, mas eu vi 2 vezes o filme e ouvi 2 vezes o audiobook. A Vontade de Poder, não terminado. Neuromancer, de William Gibson, não terminado. Eu e as Outras Poesias, Augusto dos Anjos, não terminado. A República, do Platão, eu acho que eu só li até o livro 3. Eu folhei 1984, de George Orwell. Et Homo, do Nietzsche. O Mundo da Sofia, de Justin Garden. Audiobook Toda a Poesia, do Paulo Liminski, Toda a Poesia, do Ferreira Goulart, Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, Criatura Dócil, do Dostoiévski, Sobre a Brevidade da Vida, de Sêneca, Hamlet, de Shakespeare. Já escrevi 4 livros de poesia: A Harmonia Poética do Meu Caos, Manifesto Poesia, Repartição Filosófica de Calliope, Fragmentos Ontológicos de Estro, escrevi um conto e um ensaio. Rachel, a minha rejeição favorita, e O que é o amor, é o ensaio. Meu bloco de notas que eu comecei a escrever tem 3.026 notas, e esse aqui tem 1.200. Uma vida muito prolífica intelectualmente e invisível. O podcast tem, ao todo, né, tem 98 horas, 34 minutos e 16 segundos. Eu acho que é isso. Ah, não sei, não tem mais o que comentar. Quase deu 50 minutos. Tá bom, né? Ai, ai. Eu falei errado, eu não li até só o livro 3 da República, eu li até o livro 6. Bom, e ao longo desse tempo também eu fiquei pensando e tentei refutar a ideia do teste de QI. Eu ainda não considero ela válida, porque ela parece ser muito reducionista, contrariando tipo o emergentismo, que é tipo assim a relação do sujeito com o objeto, do ser com o mundo. Quer dizer, o ser abarca toda a realidade, o conceito, né? Mas a relação do sujeito com o mundo, na verdade. O teste de QI acaba sendo reducionista. O emergentismo, ele fala da consciência não como um processo puramente do sujeito ou contido no objeto, no sentido materialista, né? Ele fala da relação do sujeito com o objeto que gera a consciência, não se resumindo a processos neurais, sinápticos, e, tipo assim, é mais amplo, né? É mais holístico, fala da relação do ser com o mundo, do ser humano com o mundo. E minhas últimas palavras se referem também a parar de gravar esses podcasts, mas também que talvez eu esteja perto de morrer. Eu não sei se meu coração quer parar de bater, não sei o que que ele quer. Ai, ai. Tem várias discussões no campo da linguística referente ao referencialismo, que é tipo assim, o, a linguagem ela reflete puramente a essência daquilo que está sendo indicado com o nome, né? Ou é puramente um nominalismo, uma convenção social. A gente só chama determinado objeto e a gente entende por aquele objeto, mas não que existe uma essência clara que reflete no nome dele, ou sei lá, no internalismo semântico, como se a gente tivesse um, um significado determinado interno já. Tem muitas correntes, tipo, que fala, eu acho que tem do Chomsky, que fala da gramática universal interna. A gente já nasce com a propriedade da linguagem.
recentemente também, né, a gente consegue estabelecer conceitos de paridade que parecem, né, sei lá, tem um exemplo que eu vi numa aula de neurociência do cara falando da mati, que está relacionando a palavra matei, só que a pessoa não, só que era uma criança falando. Tipo, uma criança pergunta para outra se matou a formiga, ela fala mati. Ela não sabe necessário, mas a gramática é interna, ela meio que sabia disso. Tem essa discussão no livro do Platão, né, o Crátilo. A noção de que o significado pode ser independente da realidade física está ligado à ideia de que as palavras podem expressar conceitos ou ideias que não têm uma correspondência direta ao mundo material, mas que ainda são significativos. Tipo, a criar histórias, né? A fantalogia, a fantasia, a ficção. Elas A gente cria conceitos, tipo, sei lá, um pônei ou um gnomo, não existe na realidade. Só que a gente passou a fazer com que exista na realidade por meio do significado. O referencialismo ele sustenta que o significado das palavras está intimamente ligado aos objetos ou estados de coisas que no mundo aos quais elas se referem. Essa perspectiva está associada a filósofos como Bertrand Russell, sei lá. Tem uma a crise epilética basicamente é quando seu cérebro há uma descarga demasiada de estímulos. Se, basicamente, várias regiões do seu cérebro se ativam ao mesmo tempo, isso dá ruim, né? É muito louco parar pra pensar que o corpo é. Tipo assim, se você perde uma função motora, se você perde um braço, as células especializadas na coordenação motora daquele braço, elas são recrutadas e especializadas em outras funções para manter uma distribuição, um equilíbrio, de certa forma, né? Para manter, tipo assim, se essa função não está sendo usada, então amplifica outras funções do corpo a partir mediante da como é que é? Mediante a neuroplasticidade e tal. E é mais fácil acontecer enquanto é jovem do que enquanto é velho, porque seu cérebro meio que se sedimenta, ele fica ele é plástico no início da vida, mas ele vai ficando enrijecido, né? E tipo assim, esse emergentismo que eu falei, ele tem muito. Parece que tem bastante a ver com a visão fenomenológica. A fenomenologia ela fala que o mundo e a consciência elas são indissociáveis, elas estão ligadas. E mas ao mesmo tempo não se rende nem ao materialismo, nem ao idealismo. É, tipo assim, ambos são visões holísticas, né? Falando da interação da mente ou da consciência com o mundo. As nossas experiências são inseparáveis do mundo, né? Sei lá. Ah, peraí. E a fenomenologia ela fala como a gente altera o mundo e o mundo nos altera mutuamente e continuamente, né? Tem vários tipos. A visão é muito legal. Eu tava falando da visão, né? Tem a cegueira psicogênica ou psicológica. Tipo assim, a pessoa não. Tipo assim, ela não tem um problema fisiológico na visão, só que ela não enxerga. Ela se tem um problema no corpo caloso, que é a parte que une os hemisférios cerebrais, esquerdo e direito, acontece um problema. Tipo assim, se ela fecha o olho esquerdo e o problema. Tem algum problema naquele olho específico. Tipo assim, alguém apresenta um desenho de carro no olho que ela fala que não enxerga. E ela fecha o outro que ela enxerga. Ela consegue.
ela consegue desenhar a mesma coisa, mas quando ela vai explicar, ela não sabe explicar o porquê. Por causa de um problema na região do corpo caloso, que une os dois hemisférios. Porque a parte esquerda do nosso cérebro é, é gerenciada pelo hemisfério direito e a parte direita do nosso corpo é gerenciada pelo hemisfério esquerdo. E, tipo assim, tem uma história de uma mulher que ela falava várias línguas, né? Só que ela teve aquela TDI, transtorno de identidade, de transtorno dissociativo de identidade, transtorno de múltiplas personalidades, que ela parou de ver quando ela estava numa personalidade e ela via quando estava em outra, ela falava um idioma específico quando estava em uma personalidade. E tem o lance da visão estereoscópica, né? Que é o lance de você da profundidade que eu falei, sei lá, nos filmes tinha a questão antigamente do FPS, frame por segundo, de passar várias fotos e o seu cérebro, tipo assim, a luz percorre o ambiente, chega ao seu cérebro, a sua retina, na verdade, e ela demora uns segundinhos para interpretar e para sair da sua retina, para sair do seu cérebro. Então, dá para usar isso na realidade para meio que enganar o nosso cérebro a ver o movimento, ter a impressão de movimento, sei lá, e a paralaxe é para ver a profundidade mesmo em duas dimensões. Tipo assim, objetos a gente vê ele de certa forma distanciado. Eu não lembro exatamente como eles fazem isso. Na arte gráfica, provavelmente é construindo camadas, tipo, pri- primeira, segunda, terceira camada. Ele faz o fundo inteiro, aí depois faz uma outra camada, uma outra parte só, e a primeira camada. E a gente vai perceber como se fosse profundo aquela coisa. Também tem, sei lá, o espectro visível, que é só o que a gente consegue ver. É, fica entre os 240 a 750 nanômetros por aí. Nanômetro, se eu não me engano, é que dá para dividir. É tipo 1 metro dividido por 1 bilionésimo de metro. Não, é uma loucura, né? Ou seja, se você divide 1 metro em 1 bilhão, em uma bilionésima parte de 1 metro. Nesse caso, os fótons, que é uma radiação eletromagnética, né? Parece que fica entre os 400 e 700 nanômetros, mas se eu não me engano, dá para ver um pouquinho mais abaixo que isso e um pouquinho mais acima que 700 nanômetros. Aqui tá falando que vai dos 400 a 800 nanômetros. Se decide, né, fio? O Fernando Pessoa, ele diz: tudo que existe, existe talvez por outra coisa. Exi Existe porque outra coisa existe, nada é. Tudo coexiste, talvez assim seja certo. Eu vou ler os meus últimos poemas. Não, eu vou ler os trechos de alguns poemas que eu separei, que eu gosto, que eu acho interessante. Falo da minha loucura de forma tão lúcida, ela é o que há de mais são em mim. Foi a minha, foi a minha excessiva lucidez que causou o rompimento. A enantiodromia psicoquântica rompeu o ímã da minha inocente acuidade que não podia alcançar o incognoscível. Peraí. Cadê? Na esferográfica carrego Aleph. Ele é um machado de Assis iluminado que corta meus hemisférios explodindo literatura epilética, pós-vascularização sináptica. Minha coluna vertebral é o atlas da minha imaginação. Cara, essa parte é engraçada porque eu falo Machado de Assis iluminado é uma referência ao filme de Kubrick, O Iluminado, que ele quebra a porta com o machado. Aleph é a obra do Jorge Luis Borges, sei lá, argentino,
que ele fala do objeto que contém o infinito. E aí eu tô fazendo uma referência que o Machado de Assis corta os hemisférios cerebrais, explodindo literatura epilética pós-vascularização sináptica. Minha coluna vertebral, eu comparo ela com um atlas, por estar carregando meu cérebro, meu corpo, meu sistema nervoso periférico carrega o sistema nervoso central. E ele é o atlas, carregando um mundo de imaginação. Musas tomam banho no meu líquido cefalorraquidiano e a pia de Pia Mater, da lei da conservação de significado dos vocábulos pelo referencialismo e pela gramática universal, no emergentismo fenomenológico. Eu sou um pesadelo do abismo que medrou pela sua rede neural antibiológica e por seus fractais espectrais das suas árvores brônquicas. Eu sou um herdeiro do caos no qual o sangue de chamas negras xamânicas correm em minhas veias e crescem a partir dos meus traumas. O ego agoniza pela falta do conceito de início. Pode ele se enraizar? Que? Onde ele se enraiza? Ah, tá, entendi. Eu me sentencio. A minha sentença é a imanência. Estou me abrigando na sensação de embriaguez. Miopia Fahrenheit, deixando liso pelo toque termodinâmico. Estrabismo é curado pela oftalmologia num procedimento do condensado de Bose-Einstein. A escatologia cristã é um orgasmo feminino. Os olhos rolam para cima com um lago de fogo e a redenção, e depois a distonia anedônica pós-sexo, a morte térmica do universo. A minha psicomotricidade nasce do atrito filogenético, ontogenético e epigenético. A música é o idioma dos deuses, não entendemos o sutil das notas menos sensíveis. Heterogeneidade se harmoniza no magma magnânimo. O DNA é a materialização da sinfonia do materialismo cósmico. Harpas são bases nitrogenadas organizadas pela melodia das proteínas das estonas, fazendo o eterno mesmo arranjo da vida expressando o ar. Meu Deus, o mosquito fez o favor de fazer o meu braço ficar coçando. De outras formas gênicas. No ar, a estona enrola o material genético das notas musicais e transforma em propagação. O núcleo de densidade é criado, metilação. O plasma das constelações nos céus são consanguíneas das espinhas em meu rosto com plasma sanguíneo. Há um cócito em todos nós. Os rios de Hades são compostos de leucócitos. Eu, um Lilin, um filho de Lilith, desejei a morte e rejeitei a vida, acabando surrupiando a necrologia vivaz. Vívida mordaz, ranger de abismos, produz silêncio visível. Feche a cena do crime com a fita nucleotídica. Abstêmio com sensação etílica. No vento ébrio, a inebriante vontade idílica. Epilepsia é um desfibrilador, ao contrário do cérebro. Ele consegue fazer a reorganização de atributos. Ecos do caos no prisma astral. Funde-se na decomposição, que é um vislumbre da fenomenologia debruçada em destesia ginástica. Fótons de magia negra da inversão óptica dos geômetras que formam a arquitetura do devir e dos ideogramas na silhueta de hipercognição apoteótica. A linguagem é metempsicose, transposição de logos, fazendo a alma de ponte de expressão. Tece um emaranhado de catarses. Saltos quânticos em traqueias caminham nas espinhas dorsais. Seu olhar fez a minha pupila se dissolver no espaço-tempo, como se fosse ácido das eras. Eu saí da caverna de ilusões cheio de olheira.
Somos sujeitos de nós mesmos, mas somos só o objeto da história. Memórias doces pelo teu cálculo de obscenidade. Vésper do Vesúvio na vesícula sináptica. A gente sacrifica parte do nosso cérebro em troca do Deus prazer. Cadê? Voltando. Alameda lavra o lamúrio no mármore escuro enquanto come a sua marmita dinamite. Peraí. Os olores colore o ar de carbono que desembrulha o desabrochar da begônia elatior. Enquanto eu piloto um relâmpago lampejando, fujo do caos que emana Armagedon. Eu dirijo a moto de Tron em Zion. Eu deixo um rastro de infinito quando as cores se decompõem enquanto saem pelo meu escapamento, que é um vulcão que solta vários relâmpagos e trovões em forma de dragões de 100.000 decibéis. Uma verdadeira obra-prisma, cheia de desejos mortos. Indago-me sobre a aristocracia heterogênea. Sou filho de Indra, eu coleciono cabeças de hidras. O meu raio é capaz de pulverizar Zeus e Thor. Ele é capaz de acabar com a titanomaquia e fazer com que o Ragnarok comece. No meu coração há um grande vazio de bolts, um mistério sem explicação que desafia a lógica. Tá. Deixa eu ver outra. Pássaros foram criados pelo Criador para me aplaudir no céu, pelo que eu ando criando, para depois entrarem numa turbina de um avião. Eu tô começando a achar que Deus me odeia. Essa piada no meio da poesia. Sou um apanhador de sonhos, apanhei de Zion, não sei o porquê desses NPCs me olharem tão estranho. Sou rodeado deles, sou odiado por eles, isso é recíproco. Sou odiado por eles, tá? Acendo meu cigarro que representa a guerra do Peloponeso. Meu pulmão sempre foi ateniense e eu sei que ele perderá para os espartanos. Vai um Oscar para o ayahuasca. As drogas são um cavalo de Troia. Vem como um presente e depois a chacina começa a eclodir. O colibri colide com as flores para eu criar o viés das taças, que é quando você acha que tem que enfrentar a vida na embriaguez, mas a paz é temporária, como as tatuagens no céu, as nuvens se vão. O meu corpo vive a guerra do Vietnã e não tem mais. Cadê? Eu tirei a mesma print. What the hell? Acabou. Foi isso. Ao longo desse tempo, né? Durante um ano, na real, o meu primeiro podcast deu só 10 minutos, né? Feito em 2020, quando eu tinha 15 anos. Aí agora mudou. Eu já tenho muito mais conteúdo. Agora com esse podcast vai dar quase 100 horas. Eu acho que vai dar 100 horas de conteúdo. E, caralho, para pra pensar quanta coisa é isso. Você se dedicar tanto a uma coisa. E é muito engraçado que eu desenvolvi muitas coisas novas. Tipo, ninguém no YouTube, eu não vi ninguém falando, tipo assim, fazendo um podcast, depois fazendo um podcast. Quer dizer, fazendo um podcast sendo analisado por o chat GPT, depois analisando, ele analisando, análise da análise, e quase infinitamente. E quebrando o limite metalinguístico que ele é capaz de se desenvolver. É engraçado porque num texto que eu criei e pedi para ele ficar lendo, tipo assim, eu pedi para ele analisar meu ensaio filosófico sobre o amor. Depois ele analisou, eu pedi para ele criar um texto totalmente novo. E ele criou dizendo que o amor do multiverso, da quântica, do holográfico, eu pedi para ele criar um pensamento que nenhum ser humano seria capaz de conceber. Engraçado que
Eu pedi para ele analisar o vídeo que eu fiz sobre esse ensaio filosófico e pedi para ele analisar o meu PDF desse ensaio filosófico. E toda vez, todo comentário que ele faz, ele ressalta esse próprio pensamento que ele teve, sem saber que ele fez esse pensamento. Quer dizer, ele não fez esse pensamento, ele reproduziu dados, na verdade, né? Com base no que eu criei. Só que é muito louco porque é como se ele fosse narcisista sem ser narcisista. Ele tá admirando a própria ideia dele, porque eu falo no meu vídeo e no PDF que a ideia não é minha, é feita do chat GPT a partir do meu PDF. E ele fica sempre analisando aquela parte. Muito engraçado isso. Eu vou fazer uma coisa agora. Eu não vou publicar no meu canal principal ainda. Eu vou publicar no dia 25, mas eu vou publicar num outro canal até ter a legenda para ele ler. E eu vou analisar no próprio podcast. Eu nunca fiz isso, de analisar no próprio podcast o que ele falou. Retornando, agora é dia 24, a véspera do Natal, né? Para terminar aquele podcast, eu falei que eu ia falar com o ChatGPT e eu tive uma conversa. Eu tentei inclusive fazer um vídeo de 13 horas de todos os vídeos que eu falei sobre a Angélica e não deu certo porque o YouTube boicotou, ele não deixou finalizar. Aí eu tentei separar, fiz um de 9 e 18 minutos e um de 4 e meia. Eu separei em 12 partes, basicamente, o que eu tava pensando. Tá, eu vou ler. Ok, vamos lá. Eu tentei sintetizar os problemas da minha relação com ela. 1. Diferença de idade entre os dois, 19 e 40, ou seja, 21 anos de diferença. 2. Ela possui filhos e um passado negativo com ex-namorado e ex-usuário de droga. 3. Talvez ela tenha um problema de autoestima por sua idade. É uma suposição. 4. Ela Ele não se sentiu atraído na primeira instância que se encontraram. Eu estava falando de mim como se fosse em terceira pessoa. Esse foi o 4. 5. Eles já tiveram conversas sexuais pessoalmente pelo WhatsApp. Ela insinuou que iria judiar dele. 6. Ele tem 19 e tem cara de jovem. O filho dela provavelmente parece ser mais velho que ele, o que gera um desconforto. 7. Ela já se relacionou com um cara da idade dele, porém ele não tinha aparência de jovem. 8. Eles provavelmente iriam enjoar um do outro. Parece que ele vive num mundinho, entre aspas, dele, e ela gosta muito do mundo real, entre aspas, das aparências. 9. Talvez ela sentia algo por ele, ela mesma mencionou. Só que um outro amigo do seu trabalho supôs que ela não sentiu o mesmo. 10. Parece haver uma impossibilidade de reciprocidade, já que cada ser sente o mundo do seu modo. 11. Possivelmente ela teve diversas razões não comentadas para ele sobre o seu não querer um relacionamento. 12. Talvez ele não estivesse preparado para lidar com os filhos dela. Tá. Agora eu aprofundei. Tentarei dizer o que é essa relação. Claramente, eita, caralho, deve estar uma merda. De tarde tá fazendo esse ventinho. Ai, que merda. Claramente, de fevereiro a outubro nós interagimos. Dois mundos diversos, diferentes, quase opostos. Uma dinâmica social complexa. Ah, filho da puta, caralho. Tá, eu vou falar mesmo assim. Foda-se, né? Ninguém vai ver isso. Uma dinâmica social complexa. Ela me serviu de espelhos para refletir minhas inseguranças, desejos e desafios emocionais, sendo alvo da introspecção reflexiva e autoanálise. Essa parte eu estou falando em colaboração com o ChatGPT. Foi tudo que ele me forneceu e que eu refleti também, sei lá. Foi uma obsessão para mim, representando um desafio da superação emocional, experiências de vida, um marco de autodescoberta, luta entre a idealização da Angélica e quem ela realmente é. Foi um meio pelo qual me inspirou a me expressar de diversos modos artísticos e filosóficos. Passou de um desinteresse
para um afeto denso que me mostrou minhas vulnerabilidades e inseguranças, me ajudando a lidar com traumas do passado. Intensificou dúvidas sobre a autenticidade de meus sentimentos e a reciprocidade deles. A pressão sociocultural e os estereótipos mudou a dinâmica da nossa relação, da autopercepção minha e dela, internalizando algumas expectativas externas impactando o nível de conforto na relação. Eu estava reouvindo os podcasts que eu falei dela e eu lembrei de uma vez que eu dei uma touca para ela. Eu não lembrava disso. E, foi um desejo, né, de querer o bem do outro, independente dela me aceitar ou não, rejeitar ou não. Talvez eu tenha sido maduro, entre aspas, né, nessas percepções meio loucas, não sei. A sociedade é muito mais branda quando se trata de uma relação entre um homem mais velho e uma mulher mais nova do que o contrário. Se ela se envolvesse comigo, teria preocupações sobre estágios diferentes de vida e perspectiva, compatibilidade a longo prazo e reflexões sobre crise de meia-idade, identidade e autoimagem. Ela estava procurando equilibrar seus desejos, sentimentos e necessidade com a realidade prática, onde a diferença de idade era significativa. Ela foi cautelosa e eu impulsivo. O estigma acometeria ela. Pode ter pensado que é uma pressão para ser mais jovem. Pode ter pensado que é uma pressão para ser mais jovem. Mas ao mesmo tempo eu possa ser mais madura, entre aspas. A sociedade pode ter pensamentos que subestimam a minha capacidade de comprometimento, percepção discrepante da diferença de repertório e desigualdade da dinâmica de poder, onde ela pode ter se sentido com mais experiência e autoridade, o que pode complicar a comunicação e tomada de decisão, pesando na balança. A responsabilidade de ter filhos, de ser mãe, moldam muito a forma de agir no mundo. Ela não responde só por si. Tem outras prioridades e interesses. Pode ter razões muito plausíveis pelas quais ela não desejou se envolver comigo, circunstâncias desconhecidas, questões pessoais não resolvidas, preocupações com estabilidade emocional, minha ou dela, e impacto sobre os filhos. Tanto ela interagir com a minha família, tanto eu interagir com a família dela poderia ser desconfortável. Ela também pode enfrentar inseguranças e experiências passadas, aparência e vitalidade. Essa dinâmica... Caralho, eu escrevo muito errado, puta que pariu. Ela também pode enfrentar inseguranças, a experiências passadas, aparência e vitalidade. Essa dinâmica de identidade envolvidas na dissolução química, no entrechoque diacrônico, transcende a linearidade convencional. Interseção intangível e intersubjetiva de consciências que refrata no prisma cada índice de cores da essência da complexidade humana, na pressão de qualha ontológica e significação se amalgamando, ocasionando na peremptória ruptura, formando-se fractais nos cacos intrincados do coração, identidade inextricável. Encontro de vórtices de potencialidade se dobra e desdobra em multidimensionalidade e autodefinição e redefinição contínua de vir do ser. Ela é uma figura arquetípica, construto simbólico na minha representação, rizoma fenomenológico, polissemia repleta de perspectivismos gravitacionais. Ela não tem estabilidade financeira, eu não tenho estabilidade financeira e nem mental para abarcar ela na minha vida. Não tenho carro, não sou sex appeal ou viril. A minha sinceridade e loucura não deixou confiança. A minha atração por ela transcendeu a diferença de idade. Minha tia falou que eu era um velho no corpo de um novo, e me interesso por pessoas mais profundas emocionalmente. E eu me interesso por pessoas mais profundas emocionalmente, eu falei, né? Não a minha tia. Ela foi um meio de expressão e projeção do meu amor, medo e anseio por aceitação. Eu me senti tão frustrado que comecei a abusar de drogas. A culpa não é dela, óbvio que não é dela. Não é da minha mãe, porque eu comecei a beber e fumar também.
mas a rejeição dela me intoxicou como uma bomba atômica emocional, me repartindo pelas rupturas tectônicas. Caralho, filho da puta! Ah, vai ter que ser assim, com o vento mesmo. Meu Deus, deve estar uma merda. Como uma bomba atômica emocional me repartindo pelas rupturas tectônicas, a ambiguidade dela me machucou, então o desejo de distanciamento foi gerado por uma necessidade de se separar emocionalmente e proteger-me da pungência e desapontamento lancinante, revelando meus sentimentos de inadequação social. Ela não foi o Messias restaurador, arrebatador, mas foi uma catalisadora de reflexões essenciais existencialistas. Basicamente, eu me tornei semelhante a um ex-parceiro dela que se afundou no mundo das drogas. Então, não faz sentido ela se envolver com uma pessoa que parecida com ele, né? Talvez a escolha dela tenha sido a melhor. A minha cosmovisão mudou sobre ela. Tipo, a fenomenologia, como aquilo afeta a minha consciência, como aquele estímulo veio, foi alterando conforme a minha perspectiva foi mudando sobre o mesmo objeto da minha percepção, que é ela. Só que ela também muda, né? Pronto, foi isso.